Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers da minha light novel Que Haja Luz. Sim, pessoal, vocês que acompanham o canal do Geek Brasil vê eu fazendo várias publis aqui sobre Que Haja Luz para vocês acompanharem lá no Tapas. E agora a gente vai trazer um vídeo completo. Não é um vídeo muito completo, assim, para não dar tantos spoilers sobre a light novel. Mas vamos seguir aqui falando sobre o volume 4. Vamos comentar todos os detalhes que aconteceram no volume 4 que a gente acabou de encerrar lá no Tapas. O pessoal do Apoia-se, né, que já tá acompanhando ali a novel há algum tempo, já tá no início do volume 5, né? O volume 5 já saiu pra eles, o primeiro capítulo já saiu pra eles lá na semana passada. Eles estão caminhando para o capítulo 2 do volume 5 e a gente tá finalizando o volume 4 pra galera que tá acompanhando gratuitamente lá no Tapas. E é claro, né, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e compartilha esse vídeo porque tem muitos detalhes interessantes pra gente falar sobre esse volume 4. Bom, se você tá caindo aqui de gaiato, não tá entendendo nada que tá acontecendo, Que Haja Luz é uma light novel do canal do Geek Brasil, na qual eu produzo juntamente com alguns inscritos. Os inscritos fizeram os personagens e eu vou narrar a trama de cada um deles, a forma como cada um dos personagens vão ser colocados na história, e é basicamente uma mistura de personagens que foram criados por mim, que é basicamente os deuses na qual nós conhecemos na mitologia, mas em Que Haja Luz é chamado de bem-aventurados. E aqui nós temos também as fichas dos personagens, esses personagens que são criados pelos inscritos do canal ou os membros lá do Discord. Se você quer saber mais, pode entrar no Discord aqui pra me perguntar sobre fazer personagem, criar história, como fazer essa abordagem. Me chama lá no Discord porque tem muita coisa interessante pra falar sobre Que Haja Luz. E a gente começa o volume 4 com a apresentação dos Cavaleiros da Távola Redonda. É como se fosse ali a segunda formação dos Cavaleiros da Távola Redonda. E eles são baseados, as fichas, basicamente ali, quase todos os personagens são de inscritos. Os únicos que não são é o Lancelot e o Arthur. Sim, tem o Rei Arthur em Que Haja Luz e eles, né, tanto o Lancelot quanto também o Rei Arthur não fazem parte das fichas dos personagens. Mas o restante do caos, que é esse grupo formado, guiado ali pelo Miguel, que também é um inscrito do canal, que também fez uma ficha e tudo mais, eles acabam tendo ali uma certa surpresa, porque quando o Arthur vai verificar o esconderijo onde o Merlin estava, o Merlin, o mago, está morto ali pelas ações das sombras. E fica essa questão agora para saber quem matou, né, quem acabou matando o Merlin e se não existe algo a mais de importante entre os Cavaleiros da Távola Redonda. Mas o foco mesmo do volume 4 é em Elysium, né? Elysium, que é a dimensão na qual funciona a mitologia grega. Todos os mitos que nós conhecemos da mitologia grega vieram do universo, da dimensão de Elysium. E nós então temos a Afrodite saindo do controle. Para quem não sabe, a Afrodite ela tem o Exofrenon, que é como se fosse uma espécie de um instinto animal, um instinto animalesco que ela não consegue controlar. Toda vez que ela tem um contato absurdo com uma quantidade de sangue, né, uma quantidade de sangue absurda ali, ela acaba perdendo o controle do seu Exofrenon. E ela vira uma situação muito animalesca e tudo mais, e ela acaba matando as Irmãs do Destino. E é claro, mais algumas bem-aventuradas que eu não vou falar aqui, né, porque senão dá um puta spoiler. As Irmãs do Destino estão conectadas da maneira como a Afrodite foi afetada em sua vida, porque na história de Que Haja Luz era para ela ser a rainha de Elysium, mas por causa das profecias que foram dadas por ela, ela acabou sendo deixada de lado e Zeus acabou casando com Hera. E assim nós temos um confronto acontecendo na qual Atena, Hipólita e Artemis se juntam para lutar contra Afrodite. Um confronto realmente bem macabro e 3 grandes bem-aventuradas para lutar diretamente contra a Afrodite. Vai ser uma luta
implacável que vocês não podem perder no volume 5. Nós temos então a introdução, acho que é um dos capítulos que eu mais gostei de escrever, que é Tártaro matando ali um bem-aventurado, que eu não vou dizer qual é, para não dar muito spoiler, para você começar a ler e já acompanhar. Mas quando ele mata esse bem-aventurado, ele começa a falar de alguém que sempre deveria ter estado no comando de Elysium, que alguém deveria sempre estar no comando daquela dimensão. Mas essa pessoa parecia não querer comandar aquele reinado, ou pelo menos era o que o Tártaro estava pensando, no meio dessa situação. E aí, no meio da confusão de batalhas e coisas do tipo, nós temos ali o confronto marcado para o Tártaro, em que Hefesto, Hermes, Apolo e Hélio vão se juntar para lutar diretamente contra a Sombra. O Tártaro é uma das sombras mais fortes que se tem em Elysium. Ele é um dos fundadores ali de Elysium, ao lado de Gaia, e nós então temos esse conceito de que eles estavam tramando alguma coisa há algum tempo já na história e que neste exato momento está sendo colocado em prática. Nós não podemos esquecer aqui também de falar, de comentar sobre a surra que Poseidon e Hades acabaram dando nos seus adversários, né? Foi uma batalha realmente, na verdade não dá nem pra chamar de batalha, né? Foi uma surra que os dois acabaram dando nas sombras, nos titãs, e assim abriram caminho para seguir atrás de Zeus. Para quem não está acompanhando a novel, Zeus está lutando agora contra Tifão. E assim como Zeus ele foi nerfado no seu confronto contra o Cronos no passado, na qual ele ficou com a aparência envelhecida e perdeu boa parte dos seus poderes, é claro que o Zeus não tem capacidade de lutar contra o Tifão sozinho. Então é por isso que Hades e Poseidon estão correndo atrás ali do seu irmão, porque senão vai ser tarde demais. Um ponto extremamente interessante que eu esqueci de falar aqui é a batalha do Hércules contra o Palas, que foi um dos confrontos mais absurdos sobre resistência que podemos ter em Que Haja Luz. Mas não só isso, porque quando o Hércules conseguiu destruir o capacete da armadura do Palas, foi revelado que o Titã não era um Titã, mas sim que o Palas era um ser humano. E fica essa questão, como poderia existir um ser humano antes mesmo dos humanos serem criados? Como que o ser humano podia estar selado juntamente com as demais sombras de Elysium, sendo que os humanos foram criados muitos anos depois? Então, nós temos a grande revelação do volume 4. Porque enquanto o Vinícius, né, que é também um dos inscritos do canal, e ele acabou fazendo a ficha, e ele é um dos personagens principais de Que Haja Luz, porque ele carrega o posto de guardião, ele é um guardião ali de Que Haja Luz, e ele é o protetor da água, aquele que consegue manifestar o nome verdadeiro da água. E esse é um ponto interessante porque o Vinícius está lutando contra muitas sombras ao mesmo tempo. E ele tá lutando contra Cronos e seus irmãos e acaba realmente massacrando eles de uma forma avassaladora. Mas no final ele percebe que é Gaia quem está controlando tudo. Ela era a grande vilã por detrás do ataque contra ele. Então ele acreditava que era o Cronos, durante toda a batalha ele acreditou que era o Cronos que estava no ataque contra ele, mas na verdade era Gaia que estava manipulando tudo com suas raízes para conseguir criar um caminho, criar uma abertura para recuperar aquilo que era dela. Se vocês querem entender o que eu estou falando, vão lá acompanhar bem ali o que foi falado no volume 4, todos os capítulos do volume 4, para ter essa explicação detalhada de como Gaia vai conseguir lutar contra um dos seres mais apelões do universo de Que Haja Luz, porque os Guardiões são os seres mais fortes da Light Novel. E agora a Gaia está conseguindo bater de frente contra um guardião, contra um protetor da água. E nós também temos a luta de um dos inscritos do canal, que é o aprendiz do Vinícius, o Lucas. E ele continua a sua luta contra o Atlas. O Lucas, ele também é um dos inscritos do canal e acabou fazendo a sua ficha de uma forma
bem interessante. Porque o Lucas, ele tem ali uma dualidade, né? Ele tem uma complexidade porque ele é filho do Hefesto e da Afrodite. E nós sabemos que o Hefesto e a Afrodite não tem um casamento nada saudável na mitologia. Então vocês já imaginam como que vai ser essa confusão, esse relacionamento, como que é, na verdade, né, essa confusão e esse relacionamento do Hefesto, da Afrodite e também do Lucas. E nós observamos o Lucas lutando contra o Atlas e ele dando um golpe no coração do Atlas e não conseguindo lhe derrotar, né? Que ele dá um golpe, ele atravessa ali o coração do Atlas e mesmo assim ele não consegue lhe derrotar. O Atlas é uma das sombras que não foi derrotada por Zeus e os demais bem-aventurados na Grande Guerra. E isso fez com que o Zeus lhe selasse. E quando ele saiu, agora não tem como derrotar ele de uma forma normal. Não tem como realmente derrotá-lo atravessando o seu coração. E assim, quando o Lucas estava prestes a ser morto, ele acaba despertando também o seu exofrenon. Mas tem uma certa diferença. Ele tem um controle sobre o exofrenon, coisa que a Afrodite não tem. E o seu estímulo e o seu gatilho é outra coisa. O seu estímulo e o seu gatilho é outra coisa. A gente vai abordar mais sobre isso no Gaiden do Lucas, que está saindo agora na versão gratuita. Pessoal que tá do Apoia-se já acompanhou, já leu o Gaiden. Inclusive já leu o segundo capítulo do Rick Gaiden, né, que acabou saindo ali também nessa conclusão fantástica. E agora a gente está explicando a origem do Lucas e como ele foi criado, né? O primeiro capítulo já saiu, né, na qual a gente fala sobre a formação dele, né? Como Zeus havia autorizado o Hefesto a produzir uma réplica de um ser humano. Então o Lucas, ele tem uma mistureba, ele não é bem filho ali. Na verdade, ele é biologicamente, tem os genes ali, tanto do Hefesto quanto também da Afrodite, mas a Afrodite não ficou grávida para ter o Lucas. Então tem essa produção bem interessante sobre o personagem e de uma forma complexa. E depois de mais de 50 capítulos em off, no meio de toda essa confusão, o nosso protagonista Gael está de volta. Tanto o Gael, a Steph e a Aurora chegaram para ajudar o Lucas. Era necessário o Gael ficar todo esse tempo fora para eu desenvolver mais a lore de Que Haja Luz, para eu desenvolver mais os personagens e trazer mais contexto sobre o que está acontecendo ao redor dele. E nós também temos a Steph e a Aurora, que são dois personagens que foram feitos também por inscritos aqui do canal. A Steph acaba ajudando bastante lá no Apoia-se. E a gente tem a produção também da Aurora, que também tem uma formação bem interessante. E as duas são primas, né? A Steph, ela é herdeira de Temícera, né? Que é ali o reino das Amazonas. E nós temos a Aurora, que é sua prima. E ela tem meio que uma apaixonite ali no Lucas. Tem quase ali um afar ali no Lucas. É bem interessante essa construção dos dois. E nós então temos o time formado para a luta contra o Atlas. Gael, Steph, Lucas e Aurora versus o Atlas nesse confronto final. É basicamente isso para a gente falar sobre o volume 4. É claro que tem muitas coisas interessantes para você poder acompanhar em Que Haja Luz. A gente já começou o volume 5 e já começamos também a parte ali falando sobre o Gaiden do Lucas na versão gratuita. O volume 5 já está sendo produzido, né? Não assim, fisicamente, né? Quem sabe um dia uma editora acabe publicando, mas lá no Apoia-se o capítulo 1 do volume 5 já está disponível. Então se você gostou do que eu narrei aqui sobre o volume 4, vai lá acompanhar. Vai lá, meu amigo, vai lá acompanhar o volume 1, 2, 3 e 4 já disponível de forma gratuita no Tapas. Mais de 100 capítulos, mais de 1.600 likes e mais de 40 mil leituras. Que Haja Luz realmente é uma novel bem interessante para vocês poderem acompanhar, e essa trama e esse ponto interessante sobre histórias juntamente com inscritos e que os resultados são definidos pelo dado é o que faz toda essa dinâmica ficar ainda mais interessante.